Eu estava assistindo um vídeo da rádio musical e o tema do debate era com relação ao pré e o pós-tribulacionismo, né? Então, fatores que favoreciam um em detrimento da outra vertente. E aí foi levantada uma questão, né, do pastor César Cavalcante, não me recordo o outro pastor, sobre os salvos na tribulação. Porque nós, pré-tribulacionistas, entendemos que haverá salvação na tribulação. E nós colocamos o fundamento de que a igreja não passa pela tribulação, por isso que é pré-tribulacionismo. A igreja não passa pelo período de tribulação. E nós temos uma vasta argumentação do porquê disso, né? Uma delas é que a tribulação ela tem um caráter estritamente judaico. E aí esse pastor, então, pós-tribulacionista, ele disse assim, então mostre texto. Não tem textos que mostram que haverão salvos na tribulação. Até por conta da nossa justificativa de que Apocalipse capítulo 20, verso 4, quando o apóstolo João, ele fala de dois grupos na realidade, né? Ele fala assim, no verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram por Cristo durante 1000 anos. Nós entendemos que, dentro do que Jesus disse em João capítulo 4, verso 35 e 38, que a colheita de almas ela é feita à semelhança da colheita em Israel. E aí nós temos que ir lá para Levítico 23. E quando nós vamos em Levítico 23, tinha as primícias, a colheita geral, que é dos segadores, os pobres dos 4 cantos dos seus feixes, e as espigas que caíam nos campos eram para os estrangeiros, né, aqueles que chegavam depois. Nós vamos para o livro de Ruth, e nós vemos essa comprovação, capítulo 2, versos 1 a 3 e verso 10 do livro de Ruth. Então, nós acreditamos que pessoas que ouviram sempre, né, os seus familiares falando, está em Levítico 23, 22. Os familiares, né, sempre falando, esposos, esposas, amigos, parentes, pais, filhos, e pessoas que virão a crer depois, ou pessoas que frequentavam as suas denominações, mas nunca levaram a sério de fato a pregação do Evangelho, se havia pregação do Evangelho em determinadas denominações, né? Aí está o peso de muitos pastores. A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado na tribulação. Apocalipse 14, 6, nós cremos que os 144 mil, e durante 3 anos e meio, né, os 3 anos e meio iniciais, as 2 testemunhas, até por conta de Israel, pregarão a palavra de Deus. Ele utilizou, e só um adendo, né? Aqui João, Apocalipse, eu falo João porque é João que escreveu, né? Apocalipse capítulo 20, verso 4, o apóstolo João fala de 2 grupos, os que se assentaram nos tronos e aos quais foi dada a autoridade de julgar. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos que a igreja foi dada a autoridade de julgar. E sempre quando nós vamos entender, quando se fala de igreja e dos decapitados, aqueles que vêm da grande tribulação, os que vêm da grande tribulação estão debaixo do altar. A igreja está no altar, está no trono. Então há uma diferença aí. E depois a gente vai ver aqui o que aconteceu com esses que morreram na tribulação. Qual a ligação com a besta, e que nós vamos ver que é para aquele momento específico e não é para outros momentos. O que está se falando dos decapitados não é a igreja, mas sim daquele momento da tribulação. Ele utilizou, esse pastor,
o texto de Apocalipse capítulo 20, dos versos 9 e 11, 21, que diz assim: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, os textos vão continuar dizendo aqui que eles não se arrependeram das suas obras e que eles não se arrependeram. Os homens blasfemaram de Deus. Ora, é claro que aqui nós estamos num período, né, em que selos, trombetas e as taças, que são 3 juízos, né, cada um com 7, com as suas 7 intensidades, né, vai aumentando esse juízo. 3 juízos, cada um com 7, não são 21 juízos diferentes, mas a intensidade que vai aumentando, até por conta do que Jesus disse em Mateus 24:8, que Jesus dá o exemplo de uma mulher parturiente, que aumenta a intensidade das suas contrações, né? Diminui o tempo. Tanto que quando a gente vê que vai chegando no finalzinho aqui, vai sendo mais rápido. Aliás, tribulação significa compressão. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, 21, 22, que os dias foram abreviados. Até por conta dessa restauração de Israel prometida aos patriarcas. Então nós temos que entender que os textos de Romanos 9, 11, 26 a 28, a promessa de Cristo em Mateus 23, 39, com relação à nação judaica, ela tem que fazer sentido somente quando ao cumprimento dela, né? Então isso tem que se cumprir em Israel. Até a questão territorial, ela é de fundamental importância nessa compreensão. Então as taças, elas são a última intensidade, né, que termina com o julgamento. Então, ele utilizar esse texto não é válido. Por quê? Porque no capítulo 16, versos 1 e 2, diz assim: ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí nós vemos que quando este primeiro anjo saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então nós vemos que é claro que essas pessoas não vão se arrepender, porque todas as pessoas que colocarem a marca da besta, elas já foram formadas ideologicamente, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, mas só que isso vai ter um mecanismo tecnológico e possivelmente vai mexer no sistema nervoso da pessoa, o sistema nervoso central, as suas emoções, e essas pessoas vão ficar totalmente alienadas das coisas de Deus. Já estão na realidade, né? Então, esse texto específico, que fala que mesmo assim eles não se arrependeram, está falando dos portadores da marca da besta. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais aqui, né? Até se há realmente salvação, eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos.